Dubai, Nova York, Xangai. Essas cidades entraram para a história se destacando não só pelo seu desenvolvimento econômico, mas por avanços tecnológicos que possibilitaram a criação de coisas que podem ser vistas de longe, de muito, muito longe, os arranha-céus. Mas construir para cima não é só pegar num projeto antigo e acrescentar mais andares. É preciso um novo projeto, novo design e tecnologia de ponta. E de facto, os desafios de construir edifícios tão altos muitas das vezes implicam com que os projetistas tenham de reescrever os livros da engenharia. O Burj Khalifa em Dubai, o Taipei 101 na China e o Shanghai Tower também na China, todos estariam condenados a ruírem se os seus projetistas não tivessem encontrado uma solução eficaz para o problema que os ventos, principalmente os ventos fortes, podem causar em edifícios tão altos. A solução encontrada pelos projetistas desses edifícios, uma grande e pesada bola. O Taipei 101 não é só um prédio bonito situado em Taiwan, mas também um ícone. Com um custo de 1 bilhão e 758 milhões gastos na sua construção, 412.500 metros quadrados de área, 508 metros de altura e 100 andares, o Taipei 101 é uma verdadeira obra da engenharia. Mas não são esses números que fazem desse prédio um ícone, mas sim o facto de o Taipei 101 ter sido construído para suportar terremotos de magnitude 7 na escala Richter e de resistir a ventos de mais de 450 km/h. Mas para se atingir esse marco, os projetistas do Taipei 101 tiveram de projetar uma grande e pesada bola dourada com um diâmetro de 5,5 metros e um peso de 660 toneladas, ou seja, o mesmo peso que 2 aviões e meio A380, o maior avião de passageiros do mundo. Essa bola, que foi feita soldando 41 camadas de placas de aço, cada uma com 12,5 cm de espessura, foi instalada entre o 87º andar e o 92º andar, ou seja, estende-se por 5 andares e é suspensa por 16 gigantescos cabos de aço. Essa bola, chamada de amortecedor de massa sintonizada, tem um só propósito: contrariar os efeitos dinâmicos provocados pelo vento ou de origem sísmica e evitar o deslocamento excessivo do edifício que possa comprometer a sua integridade estrutural. E ela faz uso de uma propriedade que todos os objetos têm: a inércia. Se alguma coisa estiver parada, ela quer continuar parada. Se alguma coisa estiver em movimento, ela quer continuar em movimento. O desejo de um objeto continuar no estado em que se encontra é chamado de inércia. Funciona da seguinte maneira: em arranha-céus, que são edifícios muito altos, o topo do edifício tende a ser mais susceptível a oscilações causadas pela ação dos ventos, em relação à sua base, que é fixa. Esse deslocamento imperceptível é totalmente normal e já é levado em consideração durante o processo de concepção do edifício, o que garante a integridade física do edifício e previne o risco do aparecimento de rupturas caso ele não cedesse às oscilações. Essas oscilações podem chegar a 1 metro de deslocamento horizontal sem oferecer nenhum risco ao edifício. Mas tudo muda quando há tempestades e ventos muito fortes atuando sobre o arranha-céus. Isso porque os ventos fortes aumentam perigosamente as oscilações, principalmente no topo do edifício, em que as oscilações podem causar um deslocamento horizontal de mais de 3 metros. E quanto mais forte for o vento, maior será a amplitude e a frequência das oscilações, o que poderá comprometer a estrutura do edifício, levando a potenciais desabamentos. E é aí que entram em cena os amortecedores de massa. Quando o prédio começa a se mover e oscilar sob a ação dos ventos fortes, a enorme e pesada bola se contrapõe a esse movimento, ou seja, a bola se move no sentido oposto ao do movimento do prédio, oferecendo uma grande resistência às oscilações no prédio causadas pelos ventos fortes, o que acaba reduzindo significativamente a violência do movimento. Para impedir que a bola oscile demais e principalmente impedir que ela se choque contra o edifício durante as oscilações, uma série de amortecedores preenchidos com óleo se encarregam de amortecer as oscilações da bola e carregam consigo a energia absorvida durante a desaceleração dos movimentos oscilatórios no prédio, causados pela ação dos ventos. É incrível, simples, mas muito engenhoso, e não demorou muito para que uma série de tempestades e terremotos colocassem à prova a gigantesca bola. No começo de agosto de 2015, a tempestade tropical Soudelor, que passou por Taiwan com ventos de mais de 210 km/h, atingiram Taipei 101. No entanto, o gigantesco amortecedor de massa sintonizada anulou com eficiência os efeitos destrutivos da tempestade sobre o prédio, que causaram o deslocamento da bola em cerca de 1 metro. A gigantesca e pesada bola de 4 milhões de dólares, uma das únicas visíveis ao público, manteve o edifício estável e intacto. O amortecedor de massa sintonizada de Taipei 101 é composto de 3 partes principais: uma massa oscilante, no caso a bola, um conjunto de amortecedores para absorver e amortecer a força das oscilações da bola e um amortecedor viscoso, que é um fluido, geralmente óleo, que vai por dentro dos amortecedores.
que ajuda no processo de dissipação das forças. Mas não é só o Taipei 101 que faz uso dessa gigantesca bola. O Shanghai World Financial Center na China, a Princess Tower em Dubai, o Trump Tower nos Estados Unidos, o Shanghai Tower em Xangai, Almas Towers em Dubai e muitos outros arranha-céus espalhados pelo mundo também fazem uso dessa bola. E você não ficaria surpreso em saber que o Burj Khalifa em Dubai, o atual maior prédio do mundo com seus 828 metros de altura, também tem a sua própria bola para amortecer as violentas oscilações causadas pelo vento em um edifício tão alto como ele, não é mesmo? Só que não. Os engenheiros foram mais espertos e deram um passo à frente com a escolha de um design para o prédio que funcionasse por si só como um sistema de amortecimento. Isso confusiona o vento e reduz drasticamente as oscilações no prédio, mantendo o edifício estável. Diversos testes em túneis de vento foram feitos para comprovar a eficiência do design e aferir que o fenômeno eólico chamado de desprendimento de vórtices não acontecesse com a estrutura do edifício. Assim, o Burj Khalifa é largo na base, mas muito estreito no topo, o que não possibilitaria a instalação de um enorme amortecedor de massa sintonizada. O luxuoso hotel Burj Al Arab, também em Dubai, conta também com um engenhoso sistema de amortecedores de massa, mas ao invés de uma bola, são usados cerca de 4 enormes pesos suspensos em pontos específicos das enormes estruturas chamadas de exoesqueleto. Quando o vento atinge a estrutura e o fenômeno de desprendimento de vórtices começa a acontecer, ao invés da estrutura vibrar, os pesos de 5 toneladas suspensos é que começam a se mover, cancelando as vibrações e deixando a estrutura estável. A outra solução muito usada para evitar as oscilações é criar grandes vãos livres em certas partes do edifício, permitindo com que o vento passe livremente por essas aberturas, aliviando assim a pressão exercida pelo vento na estrutura. E essa solução foi implementada em vários edifícios, incluindo o World Financial Center e também no icônico 432 Park Avenue, na Nova York, que também faz uso de amortecedores de massa. E alguns edifícios usam até mesmo água em grandes piscinas no topo do edifício para anular as oscilações. E essas foram algumas das soluções encontradas pelos projetistas de arranha-céus para mantê-los estáveis, confortáveis e principalmente seguros, enquanto enfrentam as grandes tempestades trazidas pela mãe natureza. Um princípio simples, mas muito engenhoso e eficiente.